A gente vai começar a explorar aqui, eu já peço para vir todo mundo, claro. Eu começo com o Kenzo Matida. O Kenzo, mais cedo, ele pegou um relatório que a Polícia Federal produziu. Edu, se você estiver aí, vamos colocar no ar o relatório que o Kenzo pegou, a Polícia Federal produziu e enviou para o Supremo Tribunal Federal, detalhando passo a passo o caminho das investigações. Tá aí, Kenzo. Esse é o documento que você teve acesso mais cedo. E esse documento, ele deixa claro ali uma espécie de linha do tempo da investigação. Kenzo, eu começaria destacando aí, né, que o próprio documento mostra que, quando a PF entra para investigar, ela descobre que no dia 31 de maio, ou seja, final de maio, dias antes deles desaparecerem, o Bruno envia uma mensagem à entidade que defende ali o Vale do Javari, relatando que ele corria risco de morte. Ele diz, olha, alguma coisa pode dar errado porque realmente tá pesado o negócio aqui. E aí todo mundo se mobiliza. Eles desaparecem no dia 5. Kenzo, o que você acha? Para onde você quer puxar o fio dessa linha do tempo que aí sim fica claro no documento que você obteve aí da PF, produzido a pedido por ordem do Supremo Tribunal Federal? Então vamos juntos, Dani. A gente detalha então que no dia 31, como você bem lembrou, o Bruno já havia enviado essa mensagem à Unijava, então relatando esse risco de morte, né? No dia 5, o Bruno e o Dom desaparecem no Vale do Javari. Eu vou para o dia 7 agora, porque só no dia 7 a Polícia Federal deu início às buscas por Bruno e Dom. A Polícia Civil prende então também no dia 7 o Amarildo, né, que é conhecido como Pelado, por posse de drogas e também munição. No dia 9, a Polícia Federal encontra a lancha do Amarildo com vestígio de sangue. Que mais, Dani? Você pode continuar? Sim, eu acho que a gente pode ir fazendo uma coisa mais bate-bola aqui. O que me chama muito a atenção, Renata, primeiro, é que fica claro nesse documento obtido pelo Kenzo Matida o seguinte, né, que quando eles desaparecem, a polícia ali depois, né, no dia 6, o desaparecimento é no dia 5. Ele é comunicado pelo representante da Univaja às autoridades no dia 6. A polícia, então, diz que encaminha uma equipe e também militares da Marinha para fazer levantamentos e buscas no Vale do Javari. Nesse mesmo depoimento, Edu, aí na segunda página você tem, né, em destaque a data 7/6. A primeira vez que se tem um registro de busca, né? Primeiro você tem a instalação de um comitê de crise, o envio de pessoas. A primeira vez que o relatório a que o Kenzo Matida teve acesso fala em busca é no dia 7, 2 dias então após já o desaparecimento. De posse das informações, no dia seguinte, dia 7 de junho, a delegacia da Polícia Federal enviou outra equipe embarcada ao município de Atalaia. Os policiais, utilizando lancha da própria unidade, fizeram incursões no rio Itacoaí, local do suposto desaparecimento, e realizaram diversas entrevistas com moradores locais e representantes indígenas. Perfeito, Edu, perfeito. E aí você vê a informação nesse terceiro parágrafo que o Edu destaca. Por 2 dias seguidos, navegando pelos principais pontos indicados, a equipe identificou pessoas, mapeou a região e fez levantamentos sobre a investigação iniciada pela Polícia Civil, que já havia colhido depoimentos, ou seja, a Polícia do Amazonas, colhido depoimentos e prendido Amarildo da Costa Oliveira, vulgo Pelado, por porte de drogas e munição. Renata, isso mostra aí que teve uma certa dificuldade das autoridades em mensurarem o tamanho do caso, né? Eles vão para lá, se reúnem, fazem isso e em seguida, só no dia 7, 2 dias depois, é que há uma menção explícita, uma diligência com navegação para entender ali qual era a região. E aí, rapidamente, aparece o nome do Amarildo, que o Kenzo Matida, agora avançando na apuração, já te conta que confessou ter enterrado o Dom e o Bruno. Renata, esse timing, né, da investigação, o que te parece? Bem, primeiro, quando a gente olha esse relato diário, tem muito... É possível a gente verificar que tem muita relação com o que as lideranças locais diziam, de que havia uma demora na entrada de fato das autoridades, não só na busca, porque agora, gente, com as informações de que já temos alguém que confessou o crime, de que disse que os dois foram, né, assassinados,
tragédia, essa triste notícia, a gente está num cenário de entender o que aconteceu, as razões, as motivações do crime, qual foi, o que aconteceu até que eles tenham sido assassinados. Mas, no início e nos primeiros dias, estávamos diante de uma situação de buscá-los. Eles estavam desaparecidos. Por isso, se falou tanto e se clamou tanto por uma resposta mais célere das autoridades, porque, nesse caso, o tempo faria muita diferença, caso eles estivessem, de fato, apenas desaparecidos, perdidos ou ainda sob ameaça naquele momento. Quando a gente olha essa linha do tempo, fica muito evidente que se demorou a avançar. Tanto que quando a gente vê, aí avançando um pouco mais nos dias, a Dani estava aqui dizendo que começa a acontecer a partir do dia 7. Quando a gente olha mais lá para o dia 8 e dia 9, que a gente vai ver que ali a polícia começa já a fazer as medições do tempo de translado entre um ponto e outro, cruzando, no Rio, no caso, perdão, cruzando com as informações que chegavam das testemunhas, né, dos interrogatórios com o local, né? Se batia o que eles estavam dizendo. E aí já começam a medir, eventualmente, lugares em que essas embarcações poderiam ter chegado, né? Partes da margem do rio que estavam reviradas. Isso só vai acontecer um pouco mais para frente. É isso, a gente está aqui com o material generosamente cedido pelo Kenzo Matida a todos nós, a todo o time aqui da CNN, para que a gente pudesse fazer essa linha do tempo para vocês. A gente está avançando aqui dia a dia, passo a passo. Paramos no dia 7, quando há a primeira menção explícita a uma incursão fora ali pelas margens, correndo as margens do rio. Todo esse time que está aqui, que está brigando muito para levar a informação para você, não vai sair. E a gente vai avançar agora exatamente para, após a prisão do Amarildo, o que fez a polícia. Hoje é um dia-chave, o Brasil está exposto diante do mundo como um país que tem um pedaço de sua terra, que é terra de ninguém, ou terra da bandidagem, onde o poder público não alcança. Não sai daí, a gente volta já já. Nós estamos aqui trazendo para vocês uma linha do tempo com base em registro feito pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal sobre o andamento das investigações. Volta todo mundo para cá, vou pedir para o Edu colocar o documento na tela de novo, o andamento das investigações sobre o desaparecimento do Dom e do Bruno. O Yuri saiu um pouquinho, já ele volta também para a gente com informações. Edu, mostra aí para quem está em casa o relatório da Polícia Federal produzido para o Supremo Tribunal Federal, né? A gente estava aqui destacando, então, olha, o desaparecimento é no dia 5, no dia 31, se você chegou agora, no dia 31 de maio, final de maio, o Bruno, o indigenista, relata, esse é um trecho que a gente vai explorar agora, mas é isso, é um documento do Ministério da Justiça da Polícia Federal para o Supremo. No dia 31, o Bruno relata que era ameaçado por conta de denúncias de pesca ilegal. No dia 5, o Bruno e o Dom somem. A primeira menção explícita a trabalho de campo é no dia 7, 2 dias depois. Amarildo da Costa Oliveira, que é chamado de Pelado, né, conhecido como Pelado, foi preso pela Polícia Civil, não pela Polícia Federal, pela Polícia do Amazonas, por porte de drogas e por munição. Ele foi ouvido, mas, segundo a Polícia Federal, ele ajudou muito pouco. A Polícia Federal diz o seguinte: pouco contribuiu para a localização dos desaparecidos e nem indicou qualquer participação sua. E aí, Kenzo, a polícia vai olhar melhor para o Amarildo, porque o Amarildo, segundo as pessoas que foram ouvidas pela investigação, já havia ameaçado o Bruno e o Dom. Teria ameaçado a ambos, é o que diz esse relatório da PF. E quando a PF vai olhar mais a fundo, o que acontece? Aí a PF encontra a lancha de Amarildo, né, que tem vestígios de sangue. A gente vai detalhar essa outra parte desse relatório que foi feito pela Polícia Federal, com a cronologia, então, de todas as ações que foram feitas. É exatamente esse trechinho que estava na tela agora, Edu. Perfeito. Olha aí, Kenzo. Isso, no dia 9, tá aí, o dia 9 de junho, então, os policiais localizaram a embarcação de Pelado e, após verificarem a presença de manchas avermelhadas, eles apresentaram esses vestígios, essas manchas avermelhadas à Polícia Civil. Os peritos criminais, então, verificaram a presença de material orgânico relativo ao luminol, ou seja, eles testaram, colocaram esse luminol e viram que era reativo, então, um material orgânico, que reage com o sangue emitido
com uma luz, o que diz o relatório. O referido material, então, foi encaminhado ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília para identificar se o sangue é de origem humana ou animal. A perícia ainda está pendente de laudo. Então, Dani. Aí, Renata, a gente tem a questão, né, de como foi importante ouvir as pessoas que acompanham, que vivem ali no Vale do Javari, em especial da Univaja, né, a entidade que você ouviu, porque é assim que a polícia foi mostrando, né, como é que havia esse clima de ameaça e chegando a, primeiro, entender qual era o itinerário que eles queriam fazer, onde foi que eles pararam e, assim, conseguindo identificar que Amarildo não teria agido sozinho. O que a gente percebe é que uma testemunha, ou seja, uma pessoa que falou com a polícia, é quem diz e fala, olha, nós vimos ali que havia o Pelado, que é o Amarildo, isso na página 4, o relatório da Polícia Federal diz, né, que uma testemunha narrou à Polícia Federal que, depois de ter visto as embarcações de Bruno, ou seja, do indigenista que estava com o Dom, do defensor da Amazônia que estava com o Dom, e do Pelado, ou seja, ele viu que o Pelado estava próximo aos dois, encontrou dos Santos. E é aí que aparece esse personagem. O nome dele é Ozenei da Costa e ele é parente do Amarildo. Encontrou dos Santos remando numa pequena embarcação de madeira e dos Santos solicitou ajuda para ser rebocado mais à frente. Aí, Renata, é que a Polícia Federal vai margeando o rio e encontra um local imensamente devastado, onde a vegetação estava devastada, olha aí, ó, o que indicava a passagem de uma embarcação desgovernada. E isso é importantíssimo, porque a polícia, então, define um raio para fazer as buscas. E aí é que se tem o primeiro indício concreto do que tinha acontecido com o Dom e com o Bruno. Rê. Perfeito, gente. Nesse caso, aqui o relatório, ele mostra que o nome de Pelado, ele surge muito no início, quando a Polícia Federal entra em campo, porque pessoas do local, né, aqui no relatório referido como populares, já indicavam que ele poderia ter alguma participação, porque ele já teria ameaçado Bruno, também Dom Phillips. Então, já havia ali um entendimento das pessoas no local e isso faz parte das investigações. Isso não é definidor de uma investigação, mas isso faz parte da investigação. Dani falava agora, a importância de ouvir pessoas que tenham conhecimento não só da região, mas das relações entre as pessoas, né? E que conversavam com Bruno e que conversavam com Dom, que, portanto, poderiam relatar relações entre pessoas e mostrar aos policiais caminhos de investigação. Então, o nome de Pelado, que é como Amarildo é conhecido, surge muito no início, logo antes de todo esse processo deles irem a campo. A partir de todo esse novelo que vai sendo puxado aí, que você e Kenzo descreviam agora, então, há uma prisão, há averiguação da lancha, há vestígios, então, de material humano, e eles começam, então, a fazer esse mapeamento da margem do rio. De novo, gente, a importância de pessoas locais, né? A Univaja o tempo inteiro auxiliou nas buscas, porque tem um conhecimento muito detido da região e indicava, inclusive, olha, ali tem uma margem que não está como deveria estar. E aí a polícia entra para olhar e percebe que havia, então, ali indicações de que uma embarcação tinha entrado ali de uma forma abrupta, o que acrescentou mais uma peça na busca pelo que aconteceu com Dom Phillips e Bruno. E aí, Rê, a Polícia Federal, Edu, página 5, os últimos 3 parágrafos abaixo da foto. Cara, o Edu Petrelli, eu quero agradecer demais o trabalho dele. O Kenzo consegue o documento, o Edu consegue recortar na hora para a gente colocar para você o que a gente está lendo aqui. Renata, essa área devastada que você estava detalhando, a PF usa um cronômetro para saber
quão distante essa área onde teve esse desembarque abrupto de uma embarcação aparentemente desgovernada, a foto está ali também, qual a distância entre esse local e a casa do dos Santos, esse parente do Amarildo. E a distância era de 2 minutos. 2 minutos. Olha aí, ó. É o primeiro parágrafo. Após a verificação dos fatos narrados, ou seja, que colocavam o dos Santos, parente do Amarildo, numa embarcação perto ali do local onde tinha passado o Bruno e o Pelado, ou seja, o indigenista e o Dom, e também o homem que é acusado de ter participado do assassinato dos dois, a PF então vai ver o que aconteceu ali do lado, chega nesse local a 2 minutos da casa do dos Santos. E aí vem um super salto na investigação, Kenzo, que é o que você traz agora. Exatamente. No dia 11, né, Dani? No dia 11 de junho, então, uma testemunha com identificação protegida prestou depoimento à Polícia Federal nesse inquérito, então, que foi instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga. E aí, o que disse essa testemunha? Essa testemunha relatou que ouviu Bruno dizer que estava sendo ameaçado por pessoas que não aceitavam as atividades de combate às ilegalidades recorrentes contra indígenas da região. Entre as ameaças recebidas por Bruno, algumas delas foram proferidas por Pelado. Indivíduo, tempos atrás, teria efetuado disparos de arma de fogo com base local contra a base local da FUNAI e, recentemente, ameaçando os vigilantes da região, ostentando uma arma de fogo tipo espingarda. Tá aí esse depoimento que foi super importante para a Polícia Federal, porque a testemunha descreveu ainda as roupas que Bruno e Dominique vestiam no dia do desaparecimento, o que demonstra que realmente encontrou com eles no Rio. Segue o trecho, inclusive, da testemunha, né, Dani? Pois é, aí é que a PF traz o depoimento, né? Cola o depoimento e mostra para o Supremo Tribunal Federal. E aí, Edu, vou pedir para a gente ir para a página 6, que é a página seguinte, aonde fica ali nos parágrafos, ignorando o trecho anexado do depoimento da testemunha que a Polícia Federal escolheu preservar. Então, a gente vai ficar só com as partes do texto na página 6, onde sim a PF diz que tem elementos claros, elementos indiciários, ou seja, indícios, provas, né, vestígios fortes o suficiente para dizer que o Zenei, esse dos Santos, estava, né, poderia estar envolvido com o desaparecimento do Bruno e do Dom. Tá aí, ó, o trecho do relatório da Polícia Federal, onde fica claro que, nesse ponto aí, após esse depoimento no dia 11/6, no qual a testemunha, gente, ela fala, inclusive, que o dos Santos estava armado. É o que ela diz aqui, ó. Eu vou trazer um pedaço aqui, né? Que ele avistou os dois, que encontrou dos Santos um pouco mais abaixo de onde vou aqui também preservar. Que dos Santos pediu uma ajuda a ele, né? Porque dizendo que tinha um pessoal esperando por ele, dos Santos, mais embaixo do rio. Ou seja, aparentemente houve um acerto para que Pelado, que é o Amarildo, o irmão, e dos Santos se encontrassem num determinado ponto, já com Bruno e Dominique emboscados. Que, então, é a primeira pessoa que diz aí que o dos Santos estava armado. Ele tinha uma espingarda calibre 16 e uma cartucheira, ou seja, munição, na cintura. Esse depoimento é que ajuda a colocar, Renata, e aí, no dia 12, né, a polícia vai a campo. O que a polícia decide fazer? Seguir com a busca fluvial, tendo inserido a residência do dos Santos perto ali do local onde foi encontrada aquela entrada de barco abrupto. O que a polícia faz? Percorre 25 quilômetros pela selva e por trilhas. Esse é o final da página 6, início da página 7, Edu. E aí é que eles encontram os pertences do Dom e do Bem. Do Dom e do Bruno, perdão. Exato, gente. Logo antes de começar essa busca que resultou nesses objetos pessoais, só reforçando o que a Dani falou, eles entendem que há, então, os elementos que apontam para a participação tanto de Amarildo
quanto de Ozenei. Gente, são sempre dois nomes, é porque a gente se refere sempre ao nome e o apelido, porque Ozenei era conhecido como Dos Santos e Amarildo como Pelado. Então, naquele momento, diante dos depoimentos e dos indícios que a Polícia Federal já tinha, o que eles chegaram e falaram, olha, a gente tem aqui bastante elemento para apontar para os dois. E aí começa uma busca, uma investigação mais detida nesses personagens. Dani falava agora, a Polícia Federal toma cuidado aqui, inclusive, de detalhar ali o esforço em campo mesmo, né? 25 quilômetros, né? Num terreno que tem ali selva, trilhas, que de difícil acesso. E aí eles encontram mochila de Bruno, 2 pares de botas que foram reconhecidos, né, por pessoas como dos dois, tanto de Dom quanto de Bruno, também uma calça preta de Bruno, um cartão de saúde, com o nome completo de Bruno, um chinelo também de Bruno e uma lona preta que estava na embarcação. Então, eles avançam, né? Porque eles antes estavam apenas com os depoimentos e alguns indícios, como aqueles vestígios na lancha. E agora eles chegam, então, a elementos que conectam espacialmente também a presença dos dois, né? Que ainda, nesse momento, desaparecidos e sem a confirmação, a gente está aqui no dia 12 de junho, então, sem a confirmação nesse momento de que eles haviam sido assassinados. Renata, nesse ponto que você traz, e aí, Kenzo, é onde vai ficando cada vez mais difícil para esses dois personagens se afastarem das investigações, uma vez que estabelece-se um raio de buscas próximo ali a locais onde eles estiveram, onde eles tinham vínculos, e aí é encontrado os vestígios, né, as mochilas, os pertences do Dom e do Bruno, e aí realmente foi encontrado o que se chama, né, de material orgânico. Tem uma foto, a gente jamais vai exibir isso, compatível com o formato de um estômago. Isso está sendo periciado ainda pela polícia. Kenzo, e aí eu acho que a gente deve entrar direto com a sua apuração aqui para você rememorar. Então, com todos esses indícios na mão, o Dos Santos também é preso. E aí ontem, com essa segunda prisão, a polícia consegue avançar na investigação e chega à confissão que você estava detalhando agora há pouco. Exatamente. Então, ontem o Dos Santos foi preso, que é irmão do Amarildo, né? Os dois, então, ficaram ali em poder dos policiais. E aí, o que aconteceu? Ontem a Polícia Federal ouviu os dois, ouviu tanto o Dos Santos quanto o Amarildo. E aí o Amarildo confessou, então, a participação nesse crime, confessou que ajudou a enterrar os corpos, tanto do jornalista Dom Phillips, como também do indigenista Bruno Araújo. Essa confissão aconteceu durante o depoimento que ele deu ao longo da madrugada de hoje. Então, essa informação foi repassada para a gente por fontes da Polícia Federal, que durante o depoimento, então, Amarildo confessa que participou do crime, né? Ele disse que confessou ter participado desse assassinato, disse que sua participação foi apenas no momento em que ele ajudou no enterro, e aos agentes, Pelado também contou que os corpos foram esquartejados e incinerados, né? E explicou também o que motivou esse crime. Disse que eles foram assassinados por conta de denúncias sobre a pesca ilegal na região. Foi questionado também pela polícia, então, quem atirou? Ele disse que ele estava numa embarcação nas proximidades ali, perto do Lago Preguiça. Ele fala o nome exatamente da região, chamado Lago Preguiça. Disse que estava nessa embarcação, contou à polícia que ouviu os disparos de arma de fogo, mas a polícia não disse ainda, então, quem, até o momento, né, fez esses disparos, de acordo com o relato do Amarildo, que é o conhecido como Pelado. Então, Dani. Gente, a Gabriela Coelho e o Gabriel Irabazzi trazem agora documentos enviados pela AGU, ou seja, pelo governo Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal. Esse documento mostra que houve uma reunião no dia 10, na qual dessa reunião participaram GSI, órgãos que tratam do patrimônio público, a FUNAI, o Ministério da Justiça, e que, bom,
iniciou a reunião, esse é o trecho do documento que traz aqui para a gente a Gabriela. Se o Edu quiser, porque hoje ele está bombando, é o ponto 6 na página 2, né? Foram seguidas as seguintes considerações. O GSI inicia a reunião da sala de situação, destacando a importância de que os assuntos se atenham ali sobre o que estava em tela de se desviar, em tela para discussão, uma ação de descumprimento de preceito fundamental que estava no Supremo, sob pena de desviar-se da atenção dos temas de fatos relevantes pelo Supremo, né? A título de apontamento, teceu comentário sobre documentos recebidos no GSI e ainda em diligência nos órgãos, perguntou se alguém gostaria de se manifestar logo de início. E aí vem, né? Um outro órgão se manifesta, diz que está acompanhando o caso do desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista inglês na região do Vale do Javari, sobre o qual está aí na sua tela documento do GSI enviado pela AGU ao Supremo Tribunal Federal, na qual detalha como foi discutido dentro do governo o desaparecimento do Dom e do Bruno. Olha aí. Então, diz que está monitorando, né, o DPU, sobre o qual oficiou a Polícia Federal solicitando maiores informações. Isso é no dia 10, tá? Um outro órgão aponta que as invasões e desintrusões que são objetos dessa ação no Supremo, que ocorreu com os desaparecidos, guarda a relação, solicita, então, iniciar a reunião pelo caso de Bruno e de Dom e questiona sobre logística, os recursos que foram alocados e a metodologia que estava sendo utilizada nas buscas e sugere ainda a criação de uma sala de situação local na região voltada para esse caso, o que a gente sabe que depois aconteceu. Atenção, esse documento é de reunião de 5 dias atrás, de nova apuração da Gabriela da Gabriela Coelho e do Gabriel Irabaase. Bom, o Ministério da Justiça, então, esclarece que recebeu informações da PF e da FUNAI sobre o andamento das buscas, que essas informações as buscas estão sob coordenação da PF, menciona a presença da Marinha, dizendo que a Marinha está apoiando e estava ali avisando que ia levar ao conhecimento dos superiores a sugestão da sala de situação. O que veio a acontecer, tá? Foi criado, a gente teve até entrevista coletiva, vocês viram aqui no 360. A FUNAI, então, fala nessa reunião, diz, olha, a FUNAI, que é o órgão de proteção dos índios, tecnicamente, né? Explica que está prestando apoio às buscas, desde que tomou conhecimento da notícia, que acionou uma equipe local na terça-feira, ou seja, 2 dias depois, aumentou o efetivo envolvido nas buscas, com apoio da Força Nacional e de uma equipe composta por indígenas, recentemente contratados, então, que se deslocou até Atalaia do Norte para fazer o itinerário com esses indígenas, de novo a participação dos índios na defesa do Bruno e do Dom. Aí o GSI pergunta para a FUNAI, os desaparecidos entraram em área indígena, fizeram contato com a FUNAI previamente? Aí a FUNAI diz que não tem notícia de que eles tenham entrado em território indígena. Aí o Ministério da Defesa detalha os esforços da Marinha, mas veja que isso foi discutido por 1, 2, 3, 4, 5, assim, mais de 6 órgãos do governo federal, longamente, numa reunião fartamente detalhada, e que só no dia 10, vem, então, o pedido e a acatada a sugestão da criação de uma sala de situação direto lá no Amazonas para falar do desaparecimento. Perfeito. Essa é uma reunião que foi chamada e não especificamente sobre isso, né? Me chamou a atenção também. Eles começam falando sobre isso, mas é uma reunião que depois resvala para outros diversos assuntos. E por que eu destaco? Porque a gente está falando já de um debate no dia 10, então as buscas já estavam em andamento, já havia ali uma preocupação enorme, eles já estavam desaparecidos há 5 dias, muita cobrança de atuação, e a gente está vendo um debate ali, uma troca de informações somente no dia 10. Mas chama atenção o fato de que a FUNAI aqui fala de forma muito clara que não tinha notícias de que ele tivesse ingressado em território indígena. E por quê, gente? Por causa de uma polêmica que foi levantada pela própria FUNAI, depois rebatida ali por lideranças da Univaja, de que Dom Philips e Bruno Pereira teriam ali ingressado em área sem a devida autorização. Mas aqui fica claro nessa troca de informações com o GSI. Muito importante isso que você está falando, Rê. Vou pedir para você repisar, né? A própria FUNAI reconhece aqui nesse documento que a informação que ela havia repassado antes estava incorreta, né?
Perfeito. E foi algo que causou ali consternação por parte das lideranças, especialmente da Univaja, que lideranças essas que estavam engajadas na busca pelo paradeiro de Bruno Pereira e de Dom Phillips e reagiram muito prontamente quando a FUNAI levantou essa bola. Primeiro porque já estavam cobrando que as autoridades, todas elas, se engajassem de uma forma não só mais célere, né, mas com mais recursos. E segundo, porque eles diziam, olha, não tem ali um erro de procedimento que pudesse ser apontado. E aqui a FUNAI fala de forma muito direta. Não há notícia de que eles tenham ingressado em territórios indígenas, porque o Gabinete de Segurança Institucional havia perguntado na reunião se eles chegaram a entrar e fizeram contato com a FUNAI previamente, ou seja, levantando justamente a questão de uma eventual autorização ou não que eles tivessem. Destaco também o fato de que a gente vê aqui a Defensoria Pública falando da necessidade de se entrar em contato com autoridades estrangeiras, né? Falam em relação à fronteira com o Peru, sugerindo ali uma entrada em campo do Ministério de Relações Exteriores para coordenar com esse país vizinho também operações de busca, né? Então a gente está falando de sugestões que estavam sendo dadas 5 dias depois de medidas, sendo que essa é uma região sabidamente de fronteira e sabidamente com elos, inclusive de grupos criminosos que atuam nos 2 países. Ô, Kenzo, logo aí, eu vou te encaminhar aqui para a gente ficar todo mundo na mesma página. Logo abaixo de onde eu estava detalhando esse relatório, o Ministério da Defesa explica exatamente o efetivo que estava envolvido nas buscas. Mandei aí para você dar uma olhada. Muito se questionou, isso é no dia 10, tá? Já tinha 5 dias de desaparecimento. E aí o Ministério da Defesa detalha quantas pessoas, quantos equipamentos estão envolvidos nessa busca. Você consegue trazer para a gente? Vamos lá. Está aqui no documento, atualmente 4 embarcações, então, pequenas, embarcações de apoio logístico, um helicóptero Esquilo, da Marinha do Brasil, um helicóptero Jaguar do Exército Brasileiro e mais de 200 pessoas estão envolvidas nessa operação de buscas. Dani, um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui e que a gente estava detalhando sobre esse documento da Advocacia Geral da União, que detalha essa reunião, né, que foi feita então ali por integrantes, inclusive do governo, sobre esses desaparecidos, quando a Defensoria Pública da União ressalta ali que o Comando Militar da Amazônia, exatamente aquela nota que a gente já falou aqui no CNN 360, ressalta que o Comando Militar da Amazônia teria divulgado uma nota informando que necessitava de autorização do escalão superior para empregar os meios necessários para as buscas. E aí o que o Ministério da Defesa falou? Informou que somente tem conhecimento do que foi vinculado na mídia e que no âmbito do Ministério da Defesa, né, a preocupação seria o nível operacional e estratégico. Ressaltou que dúvidas podem ser tratadas diretamente com a CMA, né? Então, esse posicionamento aqui foi feito pelo Ministério da Defesa. Tá aí, olha só, o trecho que a gente destaca para vocês, Dani. Então, isso é uma grande... Logo embaixo aqui, deixa eu trazer para vocês, olha só, vamos juntos aqui, né? Depois que a Marinha detalha, a Defesa detalha o que exatamente estava envolvido nas buscas, esse documento é muito rico. Olha o que diz o Ministério da Defesa ali, quando é indagado se estava tendo colaboração com o Peru, né? Diz que não tinha feito contato. O Ministério das Relações Exteriores, né? Diz que não fez contato. E aí o Ministério da Defesa diz o seguinte: o emprego das forças das tropas iniciou-se na segunda-feira, tão logo se tomou conhecimento do assunto. Depois disso, as ações foram intensificadas com tropas do Exército Brasileiro e outros órgãos. E aí vem de novo, né? Colocou que em coletiva de imprensa foi informado que as tropas foram alocadas no domingo. E com os apontamentos observou-se que as tropas foram alocadas somente na segunda-feira. Aí é que vem o GSI tentando explicar. Informa ali que ter os meios alocados significa que os meios foram colocados à disposição. Tá aí na sua tela, olha só. Fica muito claro quando você vê MD, Ministério da Defesa, apontou que o emprego das tropas iniciou-se na segunda-feira,
segunda-feira, vamos abrir aqui o meu calendário, segunda-feira, dia 6, um dia depois do desaparecimento, né? E que aí é que vem, eles inclusive debatem a confusão, né? Que, bom, muita gente achava que eles já tinham começado a procurar no domingo. E aí explica-se, Renata, não, usou o termo para dizer que estava à disposição. Olha, gente, fica muito claro quando você vai lendo o desenrolar esse registro da reunião, que a Defensoria Pública da União está, na verdade, fazendo ali uma série de questionamentos aos órgãos do Executivo. Então, ela chega e fala, olha, Ministério das Relações Exteriores, vocês já procuraram o governo do Peru? Porque ela é uma região de fronteira, deveriam fazer isso. O Ministério diz, não fizemos. Olha, quando que vocês começaram a busca efetivamente? Porque inicialmente foi dito que era no domingo. Foi domingo ou foi na segunda? Aí o GSI diz, olha, a gente falou que era no domingo quando os meios estavam à disposição, mas isso não significa que eles estavam em ação, digamos assim, desde esse dia. Também a parte da Defensoria Pública dizer, olha, eu recomendo aqui que as lideranças da Univaja, gente, são essas lideranças que são locais, elas participem ativamente das buscas. Veja que vem da Defensoria Pública da União essa indicação, que foi o que aconteceu. Porque eles conhecem a região, então era prioritário que se tivesse lá, mas veja que vem da Defensoria Pública a sugestão, muito bem apontado, Renata. Todos esses pontos ou seja, o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, ou o GSI, ou o próprio Ministério da Defesa, estão esclarecendo, partem de questionamentos da Defensoria Pública. Especialmente esse, gente, isso causou consternação e muita repercussão. O fato de, naquele momento em que estava todo mundo lá no local dizendo, olha, eles desapareceram, as informações, né, não são boas, eles sofriam ameaça, a gente precisa agir rapidamente, a ajuda não está chegando. Houve justamente essa nota do Comando Militar da Amazônia colocando em dúvida ali se eles já poderiam agir ou não. E aí parte da Defensoria Pública de novo questionar o que aconteceu ali. E chama a atenção que o Ministério da Defesa, ele sai pela tangente, ele não explica. Ele simplesmente diz que teve conhecimento pela imprensa e não coloca Eu vou pedir para o Edu trazer essa parte, Edu, que a gente vai colocar na sua tela todo esse debate que a Renata está falando. Vamos começar aqui a partir do MD apontou que o emprego das tropas iniciou-se na segunda-feira e terminar ali onde vem a outra manifestação do Ministério da Defesa que termina com CMA. Isso são só indicações para o Eduardo Petrelli, gente, nosso diretor de TV, que vai colocar o destaque na sua tela ao vivo aí agora. Porque onde você lê aí DPU, obrigada, hein, Renata, que eu não tinha feito isso até agora não, hein? Defensoria Pública da União. Maravilha, beleza, tá na tela. Deixa eu me aproximar aqui para vocês, para eu ir narrando. MD, Ministério da Defesa. DPU, Defensoria Pública da União, órgão que está ali pela parte, digamos, da sociedade. GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Então, esses são os três órgãos envolvidos nesse trecho da discussão. Aí o Ministério da Defesa conta. O emprego das tropas, ou seja, gente na rua, começou na segunda-feira, logo que se tomou conhecimento do assunto. Depois disso, as ações foram intensificadas com tropas do Exército e outros órgãos. E aí a Defensoria Pública da União diz que, na coletiva de imprensa, foi informado que as tropas foram alocadas no domingo. E com os apontamentos do Ministério da Defesa, na verdade, observou-se que as tropas foram alocadas somente na segunda-feira. Ou seja, uma cobrança entre o GSI em campo. Diz que o significado de alguns termos, né, pode mudar. Ou seja, ter os meios alocados está aí entre aspas, na fala do GSI. Significa que os meios foram colocados à disposição para a operação de buscas. Ou seja, meios à disposição. A defesa vem em seguida e fala: a Capitania e o Exército Brasileiro estão em constante patrulhamento, mas o início dos movimentos de busca precisa de planejamento inicial e de movimentação de meios, ou seja, está explicando ali por que tudo não começou no domingo.
Aí a Defensoria Pública da União volta com a pergunta. O Comando Militar da Amazônia divulgou uma nota informando que precisava de autorização de escalão superior. Lembra dessa nota? Foi um alarde, muita pressão nas redes sociais. E aí depois o Comando Militar da Amazônia vem com uma segunda nota para empregar os meios necessários. Aí o DPU aponta, não, aqui estava parecendo que estava faltando era ordem. É isso que a Defensoria Pública da União está dizendo. E aí a defesa diz, olha, eu só tenho conhecimento do que foi veiculado pela imprensa. No âmbito do Ministério da Defesa, a preocupação era de fazer uma operação que tivesse estratégia e que tivesse recursos. Quando fala, né, operacional, você tem as questões para colocar lá no ar, ressaltou que as dúvidas podem ser tratadas direto com o Comando Militar da Amazônia. Esse é o trecho que mostra, então, que houve uma cobrança da Defensoria Pública da União, como mostrou a Renata. Gente, o que fica muito claro para mim, Kenzo, é que sim, muita gente teve de se debruçar para falar sobre esse assunto, para prestar explicações e que as cobranças foram feitas e que esse documento, que agora está em posse do Supremo Tribunal Federal, obtido de novo pelo Gabriel Irabazi e pela Gabi Coelho, esse documento deixa claríssimo que houve sim uma série de inconsistências nas informações públicas prestadas tanto pela defesa como por militares ao longo dessa investigação. E mais, cara, a Defensoria Pública da União fez um milagre, é preciso reconhecer. Dani, porque sem eles os indígenas não teriam entrado nas buscas. Fala, Renata. Uma observação aqui, porque não foram só os questionamentos feitos que você estava aqui repisando. Esse tema só entra na reunião porque a Defensoria Pública puxa no início. Porque inclusive o GSI fala, vamos tentar não fugir do tema, fala, né? Vamos tratar da DPF 709, para a gente não ir para outros assuntos. A gente está falando de uma ação no Supremo que trata de medidas para conter o avanço da pandemia. Importantíssimo, né? A pandemia ainda existe. Mas a preocupação do GSI é circunscrever o debate a isso. E aí a Defensoria Pública chega e fala, peraí, eu quero falar sobre essa questão, a gente está acompanhando o caso do desaparecimento do indigenista e do jornalista, e ela começa a disparar as perguntas. Kenzo, quero te ouvir um pouco sobre isso. Os achados são muito ricos, a gente vai voltar a explorar ponto a ponto. Importantíssimo mesmo, Dani, importantíssimo todos esses questionamentos que foram feitos pela Defensoria Pública da União, que questiona cada um desses pontos que foram veiculados, né? Inclusive, a gente falou sobre essa nota do Comando Militar da Amazônia, que deu um posicionamento ali da dificuldade e de que precisava de ordens superiores para que colocasse essas embarcações e colocassem os homens para começarem a dar início a essas buscas aos desaparecidos. E aí o Ministério da Defesa vem e fala simplesmente, olha, isso aí, o que nós temos de conhecimento é apenas do que foi veiculado na imprensa. No âmbito aqui do Ministério da Defesa, a preocupação seria a nível operacional e estratégico, né? Então, se a Defensoria Pública da União tem questionamentos a fazer sobre esses pontos, sobre essa autorização para que esse escalão superior saia em busca dos desaparecidos, que então o Ministério da Defesa se defende ali e diz então que a Defensoria Pública da União procura então o Comando Militar da Amazônia para conseguir esses esclarecimentos, mas o Ministério da Defesa retira sua responsabilidade exatamente nesse ponto questionado pela Defensoria, né, Dani? Renata, vamos pegar o início que você estava desenhando bem aí. Como começa essa conversa e de onde vem a cobrança? Rê, com você. Perfeito. Então, gente, o Gabinete de Segurança Institucional abre a reunião pedindo para que o debate fique circunscrito à chamada ADPF 709. Essa é a razão da reunião. Essa é uma ação que está no Supremo e ela foi impetrada pela preocupação de medidas para conter o avanço da pandemia. Então, é uma ação que já está correndo há algum tempo. Esse é o motivo da reunião, o plano de barreiras sanitárias para os povos indígenas isolados. Pois bem, logo de início o GSI fala, basicamente, olha, vamos nos ater a isso. E aí a Defensoria Pública da União já abre dizendo, peraí, a gente está acompanhando aqui o caso do desaparecimento do indigenista
Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, e a gente está tentando entender, inclusive a gente já enviou um ofício à Polícia Federal e a gente está tentando entender, fazendo justiça ao que aconteceu aqui nessa reunião e analisando o documento. Logo em seguida... Cita pra gente qual é o trecho, Renata, que assim quem está em casa vai ler a mesma coisa que você, porque o Edu Petrelli consegue trazer pra gente. Logo no início, 6.1, Edu, logo Perfeito. na abertura da reunião, a gente tem ali no início o Gabinete de Segurança Institucional falando e logo depois aí vem 2 momentos muito importantes. Vem uma fala da DPU, Defensoria Pública da União, e logo depois o que eu ia destacar, ela recebe o suporte na reunião da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que aqui está na sigla APIB. Pode pegar até o final dessa página, Edu, tá até o final dessa página, mas é esse mesmo trecho que a Renata quer. Porque o GSI, gente, começa a reunião dizendo, olha, sim, a gente tem outros assuntos para ser tratados, mas a gente quer se ater a essa ação que a gente vai discutir aqui, que é a ação que, inclusive, é onde os... Perfeito. Boa, Edu. Gente, vamos juntos aqui, então. Rê, olha só. Quando você lê aqui, ó, o GSI começa a reunião na sala de situação, destacando a importância de que os assuntos tratados se atenham ao âmbito da ADPF 709. O que é isso? É o nome de uma ação, é um palavrão, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tratava exatamente sobre o plano de vacinação dos indígenas. É essa ação que a Associação dos Povos Indígenas usa para pedir, Supremo, por favor, faça com que o governo se empenhe ao máximo. É nessa ação que entra o pedido para que o governo se empenhasse nas buscas por Dom e por Bruno, e é aí que vem a ordem de Barroso. Olha, eu quero um relatório diário, vocês têm que apresentar até 5 dias resultado. É daí que vem a pressão do Supremo. Pois muito bem, o GSI fala, vamos tratar disso aqui, que é a vacinação, sob pena dessa reunião desviar a atenção dos temas de fato relevantes estabelecidos pelo Supremo. Olha isso. A título de apontamentos, teceu comentários sobre os documentos recebidos pelo GSI e ainda das diligências. Perguntou se alguém gostaria de se manifestar logo de início. E é aí que vem a Defensoria Pública da União, Renata. Perfeito. E ela diz, olha, tem esse caso, a gente está acompanhando, estamos preocupados, né, com o desaparecimento dos dois, a gente já pediu informações à Polícia Federal. E aí, gente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é essa terceira linha aí que você vê, ó, a PIB, ela vem logo depois sustentando essa argumentação da Defensoria Pública e falando, olha só, inclusive esse desaparecimento, gente, tem relação com a DPF, já buscando que não haja ali, né, uma tentativa de impedir esse debate. Tem uma relação com o que está tratado nessa ação que está lá no Supremo Tribunal Federal. Gente, para vocês entenderem, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela foi, junto com partidos políticos, responsável por essa ação lá no Supremo. Por isso ela está participando dessa reunião e ela já fala, olha, tem relação e eu estou aqui solicitando que a gente comece sim essa reunião pelo caso dos desaparecidos, né, pelo caso do desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips, e já coloca uma lista ali do que ela quer entender, olha, questionando sobre a logística, recursos alocados, metodologia utilizada nas buscas. E ela sugere a criação de uma sala de situação local na região voltada especificamente para esse caso. E o que a gente vê em seguida é ali uma série de questionamentos feitos pela Defensoria Pública da União, claro, com o apoio, o suporte aqui da Associação dos Povos Indígenas, para entender por parte dos diferentes órgãos do Executivo o que estava de fato sendo feito. Gente, a gente está falando de uma reunião no dia 10. Dia 10? Exato. Os dois estavam desaparecidos desde o dia 5. Gente, e a pressão, só esse trecho é riquíssimo. Fica evidente, né? A pressão vem da Associação dos Povos Indígenas, dizendo, olha, solicito, a palavra é solicitou. Esse é um relatório do próprio governo, gente. Eu vou ficar batendo nessa tecla, porque a gente fala as coisas e depois as coisas são distorcidas. Esse é um relatório do próprio governo. A associação usa o termo solicitou iniciar a reunião
pelo caso dos desaparecidos. Quem? A a entidade que representa os povos indígenas e questionou sobre a logística, os recursos alocados e a metodologia usada nas buscas. E vem dela, da Associação dos Povos Indígenas, criar uma sala de situação voltada para esse caso. Aí, Kenzo, vem o Ministério da Justiça, falando o quê? Aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que esclareceu que recebe as informações da Polícia Federal e da FUNAI sobre o andamento das buscas, as quais estão sob coordenação da Polícia Federal. Mencionou a presença da Marinha do Brasil apoiando as buscas, comentou que iria levar ao conhecimento dos seus superiores a sugestão da criação de uma sala de situação local. Essa sugestão que foi dada pela Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, logo no item de cima, como a gente viu aí que a Dani ressaltou. Dani. Ô, gente, vamos avançar, seguir avançando nesse documento. Eu vou pedir para o Edu espelhar, Edu, a página inicial, tá? A primeira, porque ele tem o documento, ele tem o timbre do Gabinete de Segurança Institucional. E é bem assim esse tipo de relatório técnico mesmo, de reunião do GSI. É por isso que ele é tão rico e é por isso que é tão importante que a gente tenha tido acesso a ele. Para você, então, que está chegando agora, a CNN traz... A gente está dissecando material do próprio governo entregue, material perfeito, está aí na sua página. É isso que você está vendo aí, é um documento da Presidência da República, do Gabinete de Segurança Institucional, é uma ata de reunião numa sala de situação nacional que tratava dessa ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que trata de vacinação, cuidados para a saúde dos povos indígenas isolados e que foi a porta de entrada para o pedido da associação que protege os indígenas para que o Supremo interferisse e obrigasse o governo a atuar melhor na busca pelo Dom e pelo Bruno. E aí a gente tem a abertura da reunião do GSI, no qual o GSI pede para que se atenham ao tema da ADPF, que é barreira sanitária. E aí não, vem a cobrança da Defensoria Pública da União e da própria Associação dos Povos Indígenas de que não, que se comece essa reunião dia 10, 5 dias desaparecidos pela situação do Dom e do Bruno, que estavam já sumidos. E aí, Renata, na página seguinte, na página 3, a gente tem o primeiro indício ali de né, o GSI interessado em debater o assunto. Depois que está claro que vai ter de falar sobre isso, o GSI, então, entra no assunto. Edu, é o início da página 3, Rê. Exato, isso vem logo na seguida quando a FUNAI começa a dizer, olha, a gente está prestando apoio, a gente acionou uma equipe local, na terça-feira a FUNAI vai dizendo, a gente aumentou o efetivo com o apoio da Força Nacional, então a FUNAI ali começa a dizer o que está sendo feito e aí o GSI para e pergunta para a FUNAI, tá, mas olha só, eles chegaram a entrar em terra indígena, eles fizeram contato com vocês antes? E por que, gente, essa pergunta? Porque foi levantado pelo próprio governo, pela FUNAI, a possibilidade deles estarem sem a devida autorização entrando em áreas de demarcação indígena, em reservas indígenas. E aí a FUNAI diz, não há notícia de que eles tenham ingressado em território indígena. Logo depois, então, que a FUNAI diz isso, olha, não tem isso, então, se foi levantado ali a possibilidade de algum problema por parte deles, né, deles estarem transitando sem autorizações devidas, o que já havia sido rebatido por lideranças da Univaja, a FUNAI diz, olha, não tem isso, a gente não tem nenhuma notícia de que eles tenham ingressado em território indígena, então, com ou sem autorização, essa não é uma questão. Aí a gente vem com o Ministério da Defesa relatando, então, os esforços de busca e naquele momento, esse é um documento do dia 10, 5 dias depois do relato de desaparecimento dos dois, o Ministério da Defesa, então, diz que, olha, os esforços de busca foram iniciados pela Marinha,
Então, logo tomou-se conhecimento do fato, não está dizendo exatamente quando. E detalhe ali o que foi empregado. 4 embarcações pequenas, embarcações de apoio logístico, um helicóptero, 2 tipos de helicóptero diferentes e mais de 200 pessoas estão envolvidas na operação de busca, é o que diz o Ministério da Defesa naquele momento. E por que eu estou destacando isso? Já devolvo para você, Dani, para pegar a partir daí. Porque a gente tem questionamentos sobre isso, sobre quando, de fato, os esforços começaram a ser efetivamente empregados, né? É isso. E aí é que se pergunta, né? Eu peço para os seus olhos, Edu, para a gente direcionar mais lá para baixo, porque quando há uma pergunta, né, sobre o que a gente vai até aquele corte anterior, Edu, que termina com CMA. Toda essa página até CMA, toda essa página até MD, a última fala do Ministério da Defesa que termina com CMA. Porque é o seguinte, gente, depois que vem ali a Defesa dizendo quantas embarcações, então qual era o contingente envolvido até aquele momento? 4 barcos pequenos, embarcações de apoio logístico, um helicóptero Esquilo da Marinha, né, do Brasil. Olha aí, um helicóptero Jaguar do Exército e mais de 200 pessoas. Bom, a Defensoria Pública agradece, elogia a atuação da Marinha, sugere, que os indígenas da entidade do Vale do Javari sejam formalmente incorporados às buscas, tá? IDPU, Defensoria Pública da União. E aí ela fala, bom, alguém fez contato com a fronteira do Peru? Não. Aí responde que não teve nenhuma ação efetiva junto ao governo peruano. Como vocês sabem, o Vale do Javari, onde houve esse crime, essa tragédia, ele é uma região de tríplice fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. E aí a Defensoria Pública inicia as cobranças incisivas, né? Porque o Ministério da Defesa diz, olha aí, depois que o Ministério das Relações Exteriores, está aqui, você vê, Ministério da Defesa, Defensoria Pública responde, a Associação dos Povos Indígenas, e aí sim vem a manifestação do Ministério das Relações Exteriores dizendo que não fez contato com o Peru até o momento. Aí a Defesa volta e fala, olha, o emprego das nossas tropas começou na segunda-feira, tão logo a gente tomou conhecimento do assunto. Isso, depois dessa segunda-feira é dia 6. As ações foram intensificadas com tropas do Exército. Aí a Defensoria Pública da União, Kenzo, vem com a cobrança. Olha, teve uma coletiva de imprensa e foi informado que as tropas foram alocadas no domingo, dia 5. Mas como vocês estão falando aqui agora, nessa reunião formal, gravada, registrada pelo GSI, está muito claro que as tropas só foram alocadas na segunda-feira. Aí o GSI entra para justificar. Ele diz, olha, ter os meios alocados significa que os meios estão à disposição para a operação de busca. Ou seja, como se fosse uma simples discordância de entendimento a respeito do termo. Aí o Ministério da Defesa volta, fala que a capitania, ou seja, né, a gente cuida das águas, o Exército está em constante patrulhamento, mas que o início dos movimentos de busca, ou seja, não é que a gente não chegou porque não quis, não, é porque tinha que fazer planejamento e também buscar todos os meios para que essa tentativa de encontrar o Dom e o Bruno pudesse acontecer. E aí a Defensoria Pública da União fala, o Comando Militar da Amazônia divulgou uma nota informando que precisava de autorização de escalão superior. E aí a Defesa encerra o assunto. Olha, eu só tenho conhecimento do que foi veiculado pela mídia, no Ministério da Defesa a preocupação era operacionalizar e ter estratégia para busca. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tratar direto com o comando do militar da Amazônia. É um cronograma riquíssimo feito pelo próprio GSI, Kenzo Matida. Exatamente, muito rico, com detalhes, porque aqui a gente consegue ver exatamente a cronologia e também o esclarecimento do envio de tropas também, do envio das embarcações, de quando essas embarcações de fato começaram, porque nesse ponto, por exemplo, que fala sobre o Exército Brasileiro, né, sobre o Comando Militar ter se posicionado de que precisava de uma ordem, de uma autorização de um escalão superior, aí o Ministério da Defesa vem e se pontua ali, olha, estava ali,
o que a gente tem aqui é o que foi colocado na mídia, a gente estava tratando mesmo sobre operacional, sobre estratégico. Aí vocês têm que falar com o comando da Amazônia. Outro ponto lá em cima também, no momento em que ele fala sobre a alocação, né? Que o Ministério da Defesa fala, olha, essas embarcações elas foram colocadas à disposição. Aí a Defensoria Pública da União fala assim, olha, mas colocou à disposição, foram alocadas, vocês falaram na coletiva de imprensa que foi no domingo. Agora vocês estão dizendo, então na verdade, elas foram alocadas na segunda-feira. Esclarece pontos super importantes sobre a partir de quando as ações efetivamente foram colocadas em prática, né, Dani?